Vamos lá, vamos iniciar então mais uma aula, mais um curso com muito carinho. E hoje você vai adorar a aula. O tema é muito importante, o tema faz a diferença na nossa vida. Por quê? Partilha de bens é um tema de muitas dúvidas. Muitos advogados, advogadas acabam errando, hein? A partilha de bens. Ah, professor, mas juiz não erra. Erra também. Eu nunca vou esquecer um caso onde uma cliente me procurou, a Mônica, desesperada. Ela perdeu a mãe na parte da manhã no sábado. Enquanto ela foi cuidar do sepultamento também, que faleceu em casa, voltou para casa, o pai tinha falecido. Foi muito triste, né? Um velório um do lado do outro. Realmente coisas, parece algo de novela. Ela não conseguia mais morar com o filho na casa, no sobrado. Ela perdeu a mãe e o pai ali. Ela morava com o pai e a mãe. Só ela, o pai e a mãe, ela e o filho. Ela queria vender a casa o mais rápido possível, porque ela quer fugir dessas lembranças tristes, né? Da perda do pai e da mãe. Triste? Essa lembrança que ninguém quer, né? O que aconteceu? Contratou um advogado, o advogado fez um inventário. Morte por comoriência. Morte simultânea. Inventário judicial. Passou pelo juiz. O juiz concordou. Chega no cartório de imóveis, o cartório barrou. E ela já tinha vendido o imóvel. Ela já tinha vendido o imóvel porque, de fato, apareceu alguém, um oportunista, pagou um preço menor que o valor de mercado. Quando a gente vende um bem abaixo do valor de mercado, sempre tem alguém querendo comprar para revender, é o mundo dos negócios, né? E só que ela tinha já recebido parte, acho que 30% de entrada, não, 50%. E tinha uma cláusula dizendo que ela teria que entregar o inventário em tanto tempo, senão ela teria que pagar a multa. Ou seja, ela ia pagar a multa. Quando ela me procurou, o cartório, ela quis brigar com o cartório, eu falei, não, o cartório tá certo. Sua mãe morreu de manhã, seu pai à tarde, não é morte por comoriência, morte simultânea. Quem fez, e o juiz que concordou, errou feio. Morte por comoriência ou morte simultânea é quando eu não sei quem morreu primeiro. No mesmo instante, eu não sei quem morreu primeiro, então eu faço um inventário só. A partir do momento que eu sei quem morreu primeiro, eu faço um inventário, depois, posteriormente, o outro, mesmo que seja no mesmo dia, após poucas horas. Então, olha como advogado erra, advogada, juiz erra, todo mundo erra nessa história, mas o cartório não errou, o cartório mandou bem. Então, entender o que é partilha de bens é fundamental na advocacia e inventário. É fundamental também para que a gente possa ajudar o nosso cliente em relação ao divórcio, ao inventário, seja judicial ou extrajudicial, porque erros acontecem. Então, é obrigação nossa, sim, saber fazer partilha, entender como é feita essa partilha. E não só do advogado ou advogada, mas quem atua no mercado imobiliário. Então o corretor, a corretora, também tem que saber, Muitas vezes o cliente está comprando algo que não é real, através da cessão de direitos hereditários. Nós temos a cessão de direitos possessórios, que é a possibilidade de vender um imóvel irregular e comprar. Não tem nada de irregular, nada de ilegal. O imóvel é irregular, mas a situação não é ilícita, não. E podemos comprar o inventário, o direito de inventário de alguém, não o inventário, que são os direitos das sucessões. O direito das sucessões permite a compra e venda de direitos hereditários. Então, um terceiro estranho pode fazer inventário. Quando eu falo de inventário, através da cessão de direitos hereditários, que tem que ser feita por escritura pública e ter a anuência de todos os herdeiros. Então, ponto importante, ponto relevante. Então, vamos lá. Para que eu consiga colocar o pingo no i, eu preciso ter uma noção de direito das sucessões. Porque eu só posso acertar a partilha se eu conheço quem são os herdeiros, quem são os meios. É muito importante, no divórcio nem se fala, né, gente? No divórcio é muito importante conhecer o regime de casamento. No divórcio e no inventário. No Brasil nós temos 4 regimes de casamento. Quando eu não escolho nenhum, eu fico com o automático. O automático é o regime parcial de bens. Tudo que for conquistado após a constância do casamento é dos dois. Lembrando que hoje é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Então, tudo após a constância do casamento é dos dois. Foi adquirido no regime parcial de bens, que é automático. Se eu não quero casar por esse regime automático, eu vou ter que fazer um pacto antinupcial. Tabelão de notas. E aí eu posso escolher outros regimes. Tem a separação total de bens, nada se mistura, nem antes nem após o casamento. Tem a separação final nos aquestos, é um verdadeiro contrato, alguns bens podem misturar, outros bens não. É um verdadeiro contrato, separação final nos aquestos. E tem a união universal de bens, tudo vai ser misturado, ok? Casamento cabe nulidade,
Casamento cabe o divórcio. Não preciso mais fazer a separação para fazer o divórcio, posso fazer o divórcio direto, emenda constitucional 66, né, 66/2010, que permite fazer o divórcio direto. Esse divórcio pode ser feito com partilha de bens ou sem partilha de bens. Eu posso pedir antecipação do divórcio e o processo continua em relação à partilha de bens. Posso fazer o divórcio no cartório se não tem menor incapaz e nem litígio. Então, partilha de bens não entra só no inventário, entra no divórcio também. 4 regimes de casamento, hein? No passado, antes da lei de divórcio, o regime automático era união universal de bens. Quem casasse ia ficar com a união universal de bens. A partir da lei de divórcio, passou a ser o parcial de bens. Primeiro regime de casamento, tudo após a constância do casamento dos dois. Antes, cada um que tenha seu. Separação total de bens, como o nome já diz, é um regime que não mistura nada, nem antes nem depois. União universal de bens mistura tudo, salada de fruta. E separação final nos apreços, eu estou falando de um regime de casamento onde, de fato, eu estou, né, na separação final dos apreços, criando um verdadeiro contrato, mas na universal de bens, uma salada de fruta. Separação total de bens separa tudo. São 4 regimes de casamento. Então, o primeiro, união parcial de bens, o automático. Segundo, separação total de bens. Terceiro, união universal de bens, mistura tudo. E o quarto e último, muita gente fala, esse não é tão usado, mas é usado sim, separação final nos apreços. Entendendo isso, fica mais fácil de fazer a partilha de bens no divórcio e também no inventário. Inventário eu faço quando morreu, faleceu. Morreu, faleceu, eu faço inventário, porque eu vou pagar as dívidas do falecido ou falecida, o que sobrar, se sobrar, eu vou transferir, né, para os herdeiros, respeitando sempre os direitos do meeiro e da meeira, ok? Agora ficou mais fácil, né? Vamos lá, vamos trabalhar o conceito e fundamento do direito das sucessões, isso é importante, hein? Quando eu falo de partilha de bens, eu preciso compreender para que serve o direito das sucessões. E o direito das sucessões, que é um direito estudado e previsto no Código Civil, ele é classificado, inclusive nos meus livros também, eu classifico como o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio, ativo e passivo, créditos e débitos, de alguém, né, depois de sua morte em virtude de lei ou testamento. Quando nós falamos de direito de sucessões, ele está regulado no artigo 1784 ao 2027, né, com as alterações de 2027, é isso mesmo. Então, nós temos direito de sucessões do 1784 até o 2027 do Código Civil, tá? Esses são os artigos que vão regulamentar muito bem direito de sucessões. A Constituição Federal também assegura o direito de herança no artigo 5º, lá no inciso 30, né? Então, nós temos também o direito de herança previsto na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, também é importante falar sobre isso. O fundamento do direito sucessório é a propriedade, seja bem móvel ou imóvel. Eu faço inventário para pagar as dívidas do falecido. O que sobrar vai ser partilhado, respeitando os direitos do meeiro, meeira, que seria o viúvo, viúva, e os herdeiros, os filhos. A regra da herança, guarde isso de forma didática, ela desce. A herança sempre vai para os descendentes, ela desce. Se eu não tenho descendentes, ela sobe, ascendentes, os pais. Se eu não tenho os pais, ela vai para os lados, né? Para os lados. Então aí que entra os tios, né? Os tios, os primos, né? Então nós temos esse regramento, sim. Explicando melhor, a sucessão em geral, gente, ela é fundamental. O fundamento do direito sucessório, o direito das sucessões, é a propriedade conjugada ou não com o direito de família. Em geral, né, o direito de sucessões em geral, a sucessão ela pode ser classificada, e isso é importante para a gente aprender a fazer partilha passo a passo, a gente tem que saber disso. A sucessão ela é, em geral, classificada, subdividida em sucessão legítima ou ab intestato, né, intestato. Que é essa sucessão legítima ou ab intestato? Ela decorre de lei. Ponto. Decorre de lei em relação ao regime de casamento, em relação aos filhos, descendentes que eu expliquei. Morrendo a pessoa, sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos, né, indicados pela lei. Ponto final, também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo. Então, se tiver um testamento, mas ele é inválido, segue a sucessão legítima. A outra sucessão que nós temos, dentro desse cenário, e a gente tem que saber disso, é obrigatório para entender bem de partilha de bens, é um curso, é uma aula aprofundada, com uma preocupação de entregar conteúdo de qualidade. A outra sucessão, de fato, é a sucessão testamentária. E essa sucessão testamentária, ela ocorre por disposição da última vontade, que é o testamento, né, gente? Que é o testamento. Havendo herdeiros necessários, o cônjuge sobrevivente, né, o viúva, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor da metade da herança, né? Artigo 1789.
do Código Civil. Eu nunca vou esquecer um senhor que chegou até mim no escritório e vem de outro estado. Falou, eu preferi tratar isso em outro estado com um especialista da área. E pagou consulta e falou, professor Júlio, eu não quero que a minha filha nem a esposa receba qualquer herança minha. E aí eu tive que explicar a verdade para ele, né? Primeiro que ele adquiriu tudo após a constância do casamento. Então 100% não era dele, 50% já era da esposa. E dos 50% que era dele, pelo regime de casamento, pelas regras, ele só poderia doar 50% da parte dele, não 100% da parte dele. Ele ficou muito chateado, mas é a realidade. É a realidade conforme lei. Então, nós não podemos doar o que a gente quer,